pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o 12º episódio do Lopescast, esse podcast que a gente fala para empresários, você que quer empreender, você está no lugar certo e com as pessoas certas. E o episódio de hoje, assim como os outros, tá muito bacana. Aqui comigo, Felipe Lopes, e também com um membro da Lopes Instituto, Eliezer. Seja bem-vindo, Eliezer. Muito obrigado, valeu pessoal, e aí? Gente, nós estamos aqui com mais um convidado, assim, muito importante e uma história inspiradora. A gente estava conversando há pouco aqui que ele transpira, né, energia positiva. Nivaldo, seja muito bem-vindo e mais uma vez, obrigado pelo convite aí, né, por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite e estar participando aqui do nosso podcast. Boa noite, a honra é minha ocupar essa cadeira aqui que meus antecessores aqui arrasaram, inclusive meus clientes aí. Pois é. Um abraço para o Claudinho, Fernando, Raquel, o Diogo Fonseca, então, os clientes do dia a dia aí. Exato. Nivaldo, nós estamos começando aí, né? Muita gente, como a gente havia falado, conhece você, conhece o Nivaldo, mas muita gente não sabe quem é o Nivaldo, né? Mais conhecido como Nivaldo Montaloja. Nivaldo, você é muito conhecido aqui na nossa cidade, São José do Rio Pardo, região. Mas eu queria que você pudesse contar um pouquinho do que você faz, qual que é seu nicho de atuação, seu segmento, enfim, né, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho o Nivaldo como pessoa e o Nivaldo também empresário. Bom, o Nivaldo é de uma família de 8 irmãos, o pai carpinteiro, e que levou a gente para a profissão. Eu e meus irmãos começamos já nos 7 anos de idade lá na marcenaria, trabalhando junto com o pai. Certo? Com o tempo, a gente foi assim adquirindo experiência. No ano de... Eu sou muito ruim de data, assim, né? Às vezes falha, mas acho que em 95 fui trabalhar com um amigo, um grande amigo, fala já falecido, Paulo Maca, que foi uma pessoa, assim, uma inspiração para a minha vida, porque até então eu era um menino muito tímido, sofrido, assim, né, de 8 filhos, o pai carpinteiro, então imagino tanto dificuldade que a gente veio. E o Paulo Maca ensinou para mim tudo que uma pessoa podia, certo? Ele falava, o teu salário está dentro da tua cabeça, é você que faz, não sou eu. Então, você tem que se tornar essencial para uma empresa. No dia que você for uma pessoa indispensável, você ganha o que você quiser. E se eu tiver uma convivência boa, ele investiu em cursos para mim, virei gerente na empresa dele, levei meu pai e meus irmãos para a gente trabalhar junto. E aconteceu que, prematuramente, com 38 anos, o Maca infartou. Eu estava com meu primeiro filho, nasceu dia 4 de 96, 4 de dezembro de 96, no dia 16 faleceu o Maca. Então, na necessidade, a gente precisou arrendar a empresa dele para terminar os trabalhos que tinha iniciado ali. E ali nasceu a primeira, chamava Movelaria Gomes. Era eu e meus irmãos junto, e o pai que trabalhava junto. E seguimos nessa vida aí por 4 anos junto, trabalhando assim, até que uma empresa da cidade terceirizou a produção dela para a gente, e na época era assim, mudou a nossa vida. A empresa fechou a parte de marcenaria e terceirizou. E a gente vinha muito bem, até que um membro dessa empresa foi embora do país, deu um calote muito grande na gente, assim, e perdemos tudo, certo? Aí entrou desarmonia, meus irmãos seguiu o rumo deles e eu fui trabalhado para o meu lado, começando então a Nivaldo Montaloja, certo? Que hoje tem 28 anos de empresa, certo? E comecei, meu primeiro cliente como loja foi o seu Deides da Rami, que é meu cliente até os dias de hoje. Todas as transformações que teve na Rami Calçados, eu tenho o privilégio de dizer que fiz. E vim somando nesses tempos muitos clientes, assim, tem a Evolução, que já faz 23 anos que trabalhamos junto, uma parceria, eles cresceram e eu cresci junto. Eu tive o privilégio de crescer junto com eles. Nivaldo, a tua história é bem bacana. Você acha que, uma coisa importante, aliás, eu fico pensando aqui, você teve uma escola muito boa, tanto dentro da sua casa, né? Eu conheço você, sua família, os irmãos, sua irmã, principalmente.
são pessoas de valores, né? Vocês não abrem mão disso, por isso que a gente se conecta muito bem, que aqui a gente também, né, não abre mão dos nossos valores. Mas você acha que o que fez diferença para você chegar tão longe assim, e sem ser hipócrita, porque você chegou tão longe, hoje na área da marcenaria você é referência, na cidade, região, enfim, né? Você acha que foi também devido a isso, esses apuros que você passou, contratempos, tanto assim, né, na sua vida profissional ali, batendo cabeça, muito novo, você teve que assumir uma empresa, o seu antigo patrão, como você colocou aqui, ele foi uma pessoa talvez que te ensinou, talvez não, né? Te ensinou muita coisa. A gente precisa de escolas, pessoas como essas, né? Sim, eu digo assim, ó, quando você valoriza uma pessoa, mostra para ela o valor que ela tem, certo? Ela vê o mundo de outra forma, certo? Começa a receber o que o mundo tem a oferecer, a forma, eu falo assim, ó, fui uma pessoa criada num lar cristã, a fé ajudou bastante, né? Que eu digo assim, se você não tiver fé, você não alcança, tudo precisa, é muito trabalho, coragem, mais fé. Empreender é um risco, certo? E a gente tem que estar disposto a todo dia correr esse risco, né? Pagar esse preço. A pagar esse preço. Então eu falo assim, ó, eu tive anjos na minha vida, certo? O Paulo Maca foi um, certo? Tem o seu Valdomiro Darim, que eu não posso deixar de citar a minha história sem ele. Foi um senhor que, nesse tempo de dívida, eu fiquei 12 anos para pagar essa dívida, e um dia era 10 horas da noite, meu segundo filho tinha recém-nascido, o seu Valdomiro bateu na minha porta para me cobrar um dinheiro que eu devia para ele. Aí eu falei para ele da minha história, falei, seu Valdomiro, eu estou aqui, ó, morando em 2 cômodos de favor, certo? Eu não tenho mais a minha marcenaria, eu não tenho como te pagar. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, precisa das máquinas. Ele falou, amanhã cedo eu venho aqui, nós vamos comprar essa máquina. O seu Valdomiro me levou lá em Guariba, lembro até hoje, foi lá, comprou todo o maquinário, certo? E ali começamos uma parceria junto. O seu Valdomiro, um homem muito curioso, gostava de visitar fábricas, empresas, ver o que fazia, e aquilo foi entrando no meu ser assim. Então eu falo, a Nivaldo Monta Loja não é uma marcenaria. Ela é uma empresa especializada em loja. A gente tem a parte de metalúrgica, claro, temos nossos parceiros, certo? Mas tudo, você combina uma loja comigo, desde o projeto até o final, lá até cabide, a gente coloca na loja do cliente. Então, ele tem o empreendimento dele pronto para ele sair trabalhando. O Eliezer pode até perguntar depois sobre isso, Eliezer, que eu acho uma coisa bem bacana, né? Porque é uma loja personalizada, né? Que atende várias demandas dentro de uma loja. Mas, assim, né, quem tá aqui tá falando, a gente tá ouvindo toda essa história porque é inspiradora demais, eu tô arrepiando aqui. E eu conheço um pouquinho a vivência da sua loja, eu conheço alguns de seus funcionários. Você é uma pessoa inspiradora para os seus funcionários. A gente estava conversando há pouco tempo e você falava para mim, Felipe, as pessoas que entram lá, né, elas aprendem do zero. E eu pergunto para elas se elas estão dispostas a aprender, eu estou disposto a ensinar. Mas desde que elas estejam dispostas a aprender. Você acha que toda essa aprendizado, as pessoas valorizaram você, acreditaram em você, isso te favoreceu você também acreditar nos seus funcionários? Sim, eu tenho como meta, sim, sabe, a pessoa ele tem que ter o lado humano, certo? Sempre cuidar do próximo, independente. Assim, ó, eu acho que o bem a gente não faz esperando o retorno. O retorno é a vida que dá, eu gozo, eu vivo do bem que a vida me deu. Tenho uma vida privilegiada por causa das ações que você faz, cuidar do seu funcionário, cuidar do próximo, cuidar do amigo, ser generoso, faz parte da vida. Meu pai foi uma pessoa muito generosa e a gente nunca perdeu nada com isso. Tem pessoa que às vezes olha, ele quer acredito na palavra da sementinha. Certo? A gente passa nessa vida semeando. Então, eu lembro de uma história, eu pus um vendedor, ele trabalhou 2 meses e ele correu a cidade, tudo. Um dia ele falou, eu não vou mais trabalhar, não. Eu falei, por quê? 2 meses eu não vendi nada. Eu falei, cara, mas você não saiu para vender, você saiu para semear, certo? Se você sair agora, quem vai colher os frutos da sementinha que você plantou sou eu. Exato. Certo? Porque, principalmente quem trabalha com vendas não é uma coisa imediata. Leva anos, às vezes. Leva anos, então você vai fazendo uma carteira de cliente. Eu falo, hoje eu tenho cliente todos os dias, mas foi construído ao longo dos tempos. Maravilha.
Isso é muito importante, né, Eliezer? Isso é história de vida, né? Isso é inspiração de fato, né? Sim, sim, eu tô aqui observando essa história, de fato também arrepiei, tá? E é uma história com uma jornada muito importante, que foi o que a gente estava conversando, porque realmente teve altos e baixos, mas você conseguiu superar tudo isso, né, Nivaldo? E conseguiu chegar até onde você está hoje, foi o que o Felipe falou. Você é referência quando vai falar sobre montar a loja, desde ali do início, né, desde o projeto que a pessoa está pensando em fazer, até você só falta se não entregar a chave ali para a pessoa abrir, né? Entrega às vezes, né? Sim. Porque a gente tem pessoas que passou aqui, né, como o Fernando, principalmente, foi a última loja que nós acompanhamos, né, que é uma loja referência aqui também. E assim, Nivaldo, qual a importância que você dá para toda essa trajetória sua, né, e com seus colaboradores, essa gestão de pessoas que vocês têm tanto sucesso? O porquê que... O que o Nivaldo faz que ele poderia compartilhar com quem está nos ouvindo, querendo empreender, quem já empreende, para fazer sucesso, vamos usar essa palavra como referência hoje? Eu tenho comigo assim, ó, eu vim de uma época difícil de conhecimento, certo? Para você buscar conhecimento há 20, 30 anos atrás era uma coisa assim muito difícil. Hoje, a gente tem tudo na mão. Certo? Então a gente precisa fazer o quê? Quando você quer melhorar, você quer mudar a sua vida? Estudar. Pegar exemplos de boas pessoas, ler livros, certo? Depoimentos de pessoa que deu certo. Hoje, com a internet, a gente tem tudo na mão ali. Então, eu sou uma pessoa, um estudioso de YouTube. Então, às vezes eu chego lá no trabalho, eu começo a fazer uma guia para fazer alguma coisa, os funcionários já falam, já assisti um filminho ontem à noite. Mas eu falo assim, a gente aprende todo dia, a gente está aprendendo. Trabalhando. E é muita prepotência a pessoa achar porque ele é mais velho, ele sabe muito. Eu falo assim, os jovens têm muito para acrescentar, tem muito para ensinar, outra forma de ver mais fácil do que a gente. Certo? Eu lembro uma ocasião que surgiu uma plena elétrica. Foi, na época, uma revolução. Meu pai dizia que ia usar o serrote e a plena de mão porque marceneiro era na plena de mão. Eu falei, não, eu vou fazer com a plena elétrica, que é muito mais fácil. Ô, Nivaldo, interessante isso aí. Eu gostaria que você pudesse compartilhar mais, né? Principalmente de você, né? E também da loja. Eu achei muito interessante porque o teu trabalho, ele é muito personalizado. Conta um pouco por onde que começa, aonde que a pessoa pode, desde a parte que você estava explicando para nós, desde o projeto ali até aonde que ela faz. Porque, por exemplo, eu mesmo, eu tenho um conhecimento aí muito raso sobre esse setor de vocês. O que você poderia explicar desde o momento que vocês pegam um projeto, por onde que passa? Eu tenho hoje 2 projetistas na empresa. A gente trabalha muito também com um projeto de arquitetura, certo? Os arquitetos são parceiros. Quando a gente pega um desafio, que é um projeto que a gente nunca executou, a gente vai fazer um estudo em cima disso. Então, eu não sou uma pessoa, por exemplo, vou fazer uma loja de roupas. Eu quero saber que jeito que a pessoa expõe a roupa, certo? Como ela o trabalho dela, o que acontece? Hoje o mercado vende muito, eu vendo para você o que eu tenho, certo? Eu não sou assim, eu vendo para você o que você precisa. Você tem cada pessoa tem uma forma de trabalhar que ele criou, aquele hábito por anos. Aí você chega, você quer mudar tudo ensinando que aquilo é melhor. E às vezes não é. Exato. Certo, às vezes não é. Eu tinha um cliente que eu reclamava com ele que ele colocava muita roupa no cabide. Certo? E ele fala assim, mas eu vendo. Você vai contra aquilo? Eu vou Não pode ir contra aquilo, eu vendo, não. né? Aí eu descobri porque que ele vendia. O cliente ia lá na loja dele, tirava um cabide de roupa, não tinha jeito de pôr de novo. Levava, comprava. Muito boa. Então, eu falo assim, tem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, sempre respeitando a vontade, porque quando uma pessoa vai montar uma loja, geralmente, antes daquilo, já nasceu um sonho. Certo? Exato. E eu não posso chegar lá e ser um modificador de sonho. Eu tenho que ser uma pessoa que realiza os sonhos. Então você tem que fazer o sonho dela ficar melhor do que ela sonhou. Entendeu? Então eu falo, você sempre tem que estar disposto a ouvir,
certo? Estudar o que vai ser feito e o respeito pelos clientes. Eu digo assim, às vezes o meu trabalho nem é o 100%. Certo? Mas a maneira que se atende o cliente, a prontidão, não atrasar, certo? Eu sou uma pessoa assim, ó, rígido com horário, eu marco uma reunião em Rio Preto 4 horas da tarde, quando é 2h30 eu tô lá na porta esperando. Eu também sou desse. Eu prefiro que as pessoas me esperem do que eu espero as pessoas do que alguém me espere, né? É verdade. Ô, Nivaldo, mas isso é fenomenal. Você falou uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? E eu vejo muita gente perdendo oportunidade, empresário, justamente por isso. Né? Você quer convencer teu cliente de que tem que ser daquele jeito. Não, você não vai convencer o teu cliente que tem que ser daquele jeito. Você tem que poder melhorar e deve melhorar aquilo que ele quer, né? Então você tem que entender as necessidades dele. Senão ele quer para um lado, você quer ir para o outro, vai acabar batendo cabeça, né? Eu acho muito importante, né? A gente tá indo para um lado, voltando, esse bate-papo tá muito gostoso, assim, né? A gente não preparou nada assim, e é por isso que tá sendo tão bacana. Mas eu acho importante você contar, né? Quando a gente conversa com você, a gente vê que em nenhum momento você fala de dinheiro, né? Por isso que talvez, né, você consegue ter resultado, porque você foca o desejo do cliente, né, o bem-estar, e as coisas elas acontecem naturalmente, a lei da semeadura, né? Mas você teve uma transformação na tua vida e eu acompanhei um pouco nas redes sociais, a gente conversou um pouco pessoalmente sobre você pegou Covid, você passou um momento muito difícil na tua vida, né? E como que era o Nivaldo antes da Covid, como que é o Nivaldo hoje? Eu falo assim, tudo na vida modifica a gente. O Covid, no pós-Covid, ele foi traumatizante, assim. Mas hoje eu posso falar assim, hoje voltou natural e deixou algumas histórias, certo? Porque quando você está numa situação difícil, eu falo isso para as pessoas, que os empresários às vezes estão atravessando um momento difícil de luta financeiro, naquela... você não dá tanto valor na vida, certo? Que você está naquele desespero, você não tem... Mas eu falo assim, a perseverança. Hoje eu sou uma pessoa, eu não tenho medo de dívida. Eu tenho medo de não ter vendas. Certo? Se eu não tiver vendas, eu não posso pagar minhas dívidas. Mas se eu tiver vendas, então você sempre você focar nas vendas. Dinheiro é uma consequência, certo? Teve uma época que a gente fazia festa na empresa quando fazia uma venda. Hoje eu não faço mais. Eu faço festa quando eu entrego a venda. Que eu descobri que todo o processo, eu só ganho dinheiro. Vamos falar de dinheiro, sim, mas eu falo também, o dinheiro ele só é meu na hora que eu entrego o trabalho para o cliente. Na hora que eu combinei, na hora que ele deu a entrada, tudo não é meu. Eu preciso fazer meu trabalho, fazer bem feito para merecer o pagamento. Entendeu? Então, sempre com esse foco. Esquece o dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Ele vai vindo, ele vai girando, é um trabalho. Você tem que focar em trabalhar. Eu falo assim, é muito fácil a pessoa falar isso quando ele está com a vida centrada. Quando você está no perrengue ali do dia a dia, na luta, que a minha vida, a minha história foi essa. Certo? Posso falar assim, olha, eu tenho uma vida diferenciada, vamos falar de uns 7, 8 anos para cá, que começou a dar certo, a mudar, mas foi um trabalho ali de formiguinha, perseverança, trabalhando. No começo você falava assim, é um carregador de sacola para os outros, sabe? Se sujeita, certo? Fala assim, nada na vida é feio, feio é roubar. Trabalhar não é feio, levantar cedo não é feio, certo? Então eu sou uma pessoa, quem abre a minha empresa sou eu nem sempre eu fecho. Mas abrir, eu abro. Estou ali todo dia, gosto de acordar cedo, tenho aqueles costumes. Quando eu vou descansar, eu vou no rancho limpar. Até a gente falou, amanhã vai pro rancho, hein? E só para deixar, pra gente voltar para o assunto, eu acho legal o pessoal que está nos ouvindo, né? Que está gostando, já curtir, né? Comentar aqui o que eles estão achando da história do Nivaldo. Também compartilhar aí para os amigos. Ô, Nivaldo, e deixa eu te perguntar uma coisa que tá na minha cabeça desde o momento que você falou sobre semear. A gente comentou que você tem clientes acima de 20 anos aí, né? Como que você cultiva hoje, né? Você faz toda essa parte de zeladoria, né? De bom atendimento para um cliente, né? Você ter aí mais do que 20 anos ao seu lado, isso é interessante, né? Porque quem tá nos ouvindo às vezes acompanha uma semana que nem a gente conversou tudo e perdeu o cliente, acha que perdeu. Mas ensina a gente aí como que você consegue manter um cliente com mais de 20 anos aí.
Eu acho que isso é muito da personalidade da pessoa. Eu não só acumulo clientes, eu acumulo amigos, acumulo assim, ó, boas amizades, não tenho concorrente, certo? Eu tenho pessoas que às vezes fazem a mesma coisa que eu faço, mas se precisar de mim, eu estou pronto a servir, não ter as pessoas como inimigo, como um adversário, não. Eu cito um exemplo, eu passei uma história na pandemia. Logo que surgiu ela, eu chamei meus funcionários e falei assim para eles: eu não vou mandar ninguém embora, certo? Nós vamos vestir a camisa, nós não vamos pegar nenhum recurso do governo, nós vamos segurar as pontas, nós vamos atravessar junto isso. E foi esse aquele período difícil, parado, fechado. Logo que voltou a trabalhar, 4 funcionários em mim chegou e falou assim: tivemos uma proposta de trabalho, é melhor que a sua, se você não melhorar, nós vamos sair. Eu fiquei indignado, falei, nossa, mas eu fiz tanta luta, mas eu falei, eu vou fazer um teste. Falei, pode ir os 4. Pode ir. Certo? Fiquei uns dias chateado com aquilo, depois eu descobri. Foi a oportunidade de dar 4 novos empregos. Eles estão empregados até hoje nessa empresa, tão bem, graças a Deus, e eu abri 4 novos empregos. E depois daquilo lá foi crescendo, vindo mais funcionários. Então, foi assim, nas adversidades, certo? Eu lembro uma vez, logo no começo, um funcionário meu falou que no dia que ele parasse, eu fechava a empresa. Já passou vários funcionários, a empresa... E a empresa, eu descobri que ela não é... Nem eu, se eu amanhã faltar, a empresa continua. Certo? A empresa, ela tem o seu potencial, a sua força, e tem pessoas preparadas para dar seguimento. Então, eu falo assim, na vida, tudo passa. Certo? Os espaços vão ser ocupados. Mas é sempre o respeito, é tratar bem, e nas adversidades, tirar o lado bom daquilo. Certo? Se aconteceu de alguma forma que deu errado, não foi da forma que você pensou, é porque tem espaço bom para acontecer outras coisas. A gente fala muito sobre isso, né? O empresário tem que ter essa mentalidade. Por que a gente está falando de Covid, pandemia, dessas coisas? Porque essas dificuldades, o empresário passar por várias dificuldades todos os dias, né? E se você não tiver a mentalidade preparada, se você não for resiliente, você cai no primeiro. Eu perdi um cliente. Você começa a chorar, meu amigo, levanta, vai fazer a coisa acontecer, vai visitar cliente, né? Porque as coisas não caem no colo. A tua vida, ela demonstra isso, que a todo momento você foi derrubando barreiras, tentando vencer, e a tua mentalidade que fez quem você é hoje, né? Isso. Ô, Nivaldo, e hoje, quantos colaboradores vocês têm hoje? A gente trabalha em torno de 25 pessoas, assim, direto e indiretamente, com os terceirizados. São 25 pessoas que vivem da Nivaldo Montaloja, do trabalho, certo? E eu arrisco a falar para vocês aqui que eu vou ter uma empresa com mais de 300 funcionários. Caraca. Certo? Eu vou ter, porque é o meu plano de vida. Eu não preciso ter uma empresa desse tamanho, mas ajuda tantas pessoas, sim, traz tanto crescimento, tanta coisa boa, ser um empresário, poder chegar uma pessoa lá, chega currículo todo dia. Eu gostaria de poder abraçar toda pessoa que chega lá e pede uma oportunidade. Ô, Nivaldo, eu acho que a gente tem que começar a quebrar algumas coisas, desmistificar algumas coisas. Eu vejo muita gente metendo pau, mas pô, aquele empresário lá, o cara tem dinheiro, o cara faz. Eu acho que a gente não tem que começar a olhar assim, né? O cara que que nem o Diogo passou aqui, pô, tem 9 lojas, a gente comentou sobre isso. Pô, quantas oportunidades de emprego ele tá dando? Pô, o Nivaldo quer ter 300 funcionários? Quantas oportunidades de emprego, família ele tá ajudando a sustentar? Eu acho que a percepção, a mentalidade tem que ser outra, né? Porque a ambição, a gente tem que ter ambição na vida, né? Porque com isso você vai pagar mais impostos, você vai dar mais emprego para mais pessoas, enfim, né? Vai pagar mais IPTU, enfim, você vai ajudar, sim, de uma forma geral, né? Precisa ter as pessoas assim. Eu sempre falo pro Felipe da evolução, né? Se ele não existisse, eu não vivia. Certo? Eu falo assim, tem que ter a pessoa que investe, que arrisca, que, de fato, eu falo assim, com a pandemia, quantos empresários aí que tinha aquele monte de funcionário, passou um aperto, tudo. Se é bom que eles ganham muito, mas eles também têm dificuldade, a preocupação com os funcionários, com as perdas, né? Então, eu falo assim, sempre olhar assim,
precisa das pessoas que têm coragem, que arriscam, que põem... Eu falei assim, seria muito cômodo. Eu tenho uma casa boa para morar, eu tenho uma chácara, eu tenho um carrinho, agora eu vou investir para ter umas 3, 4 casinhas, eu vou viver na boa. Exato. E os outros? Sim. Como é que as pessoas vivem? Eu acho que é muito pensar no próprio umbigo, no próprio né? umbigo. Então, eu falei assim, não, eu quero dar emprego, eu quero crescer, eu trabalho a cabeça dos meus filhos para isso. Um dia eu cheguei com o meu filho mais velho numa empresa, numa metalúrgica em São Paulo. Mostrei para ele, eu acho que tinha uns 300 funcionários trabalhando, falei, filho, às vezes o pai não vai conseguir chegar nesse ponto, mas você consegue. Certo? Você consegue. Sempre expliquei para meu filho, trabalha direitinho, paga as contas, certo? Um dia você vai ter crédito para comprar um avião, mas paga as contas, trabalha direitinho, seja honesto no que faz. Eu falo, é o resultado. A pessoa hoje fecha um negócio comigo, ele fecha sem medo de levar um cano, de não ser entregue o trabalho dele, porque sabe que a partir do momento que ele fechou o trabalho, eu vou ter a responsabilidade de executar aquilo e da melhor forma e no melhor tempo possível. Elias, eu lembrei de uma coisa que agora é bom falar, senão eu acabo esquecendo. É muito assunto bacana pra gente falar. Nivaldo, hoje é muito difícil. É difícil, né? Pra quem tem 1, 2, 25 funcionários, enfim. Mas você é uma pessoa que cuida muito bem dos seus funcionários. E a gente conversava um tempo, né, atrás, e você me disse, e isso me chamou muito, mas muita atenção. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa mentalidade de empresário, porque é bom pra ele, não é bom pra mim. Quem ganha que nem a gente, é você que tá nos vendo, ouvindo. Você falou pra mim que você chega pros funcionários e fala, pô, gente, né, não é o Nivaldo que tá ganhando, não é o Nivaldo. Todo mundo tem que ganhar junto aqui, a gente cresce junto. Mas aí tem muitos empresários, Nivaldo, que falam assim, não, eu vou esconder o quanto eu tô ganhando do meu funcionário, não, eu vou comprar um negocinho aqui, eu não vou mostrar pra ele, meu funcionário ganha o mesmo salarinho, faz 10 anos que ele ganha o mesmo salarinho e tá bom. Eu acho que essa mentalidade, ela já passou, senão a tua empresa não vai crescer, porque se depende dos teus funcionários pra tua empresa crescer. E o que você acredita sobre isso? Qual que é a tua mentalidade sobre isso? Os seus funcionários têm que crescer junto com a empresa? O que o Nivaldo monta a loja acredita? O que acontece? Existem pessoas de toda forma, certo? Tem pessoas que estão preparado para crescer, para voar, e tem pessoas que é acomodado. Então, você precisa sempre ir lá dar um chacoalhão nele. Ô filho, ó, o que está acontecendo? Ô, teu carro está com a porta amassada faz um ano. Exato, ó, certo? Ó, você tem que ter ambição, você tem que ter vontade de crescer. Aí, quando você vê um funcionário melhorando, ou o cara tá cuidando da família dele bem, tem um carrinho bom para andar, vai conquistar uma casa. Aquilo é gratificante pra gente, porque assim, é você dividindo os lucros, certo? Você, meu funcionário comprou um carro bom. Opa, será que ele não tá roubando? O cara trabalha. Ele cuida do teu dinheiro, cuida do dinheiro dele melhor do que eu. Pois é. Certo? Então ele tem todo o direito de ter. Então eu falo, ter uma visão global. Você sempre tem que trabalhar pensando no social. Acho que uma empresa que não tem um trabalho social, certo? Ela vive só em torno do dinheiro e ela está fadada ao fracasso. Certo? Perfeito. Não tem jeito. Se Deus me abençoa, se eu consigo ter coisa, tem pessoas no mundo que têm fome, certo? Então falou, quantos funcionários, empresários, certo? Que se juntassem uma vez por ano, enchessem um caminhãozinho de cesta básica, e fosse fazer um trabalho social, não diminuía a fome, não melhorava muito a vida de todos. Deus te abençoa, você ganha dinheiro, cuida dos outros, olha um pouquinho para os outros. Então eu falo, todo dia a pessoa tem que levantar cedo, pensando em fazer pelo menos um bem para alguém. Certo? Exato. Então é uma maneira de ser útil. Então eu falo, nessa vida, tudo é emprestado. Exato. A gente não vai levar nada. Então, se eu ficar focado na empresa, nas condução, no que tem, certo? Meu pai sempre falava, não adianta você ter 2 carros, você dirige um só. Se tiver 2 casas, você vai morar numa só. O resto é tudo sofrimento e canseira. Então, se a gente tem, é para servir os outros, para viver legal, para viver em paz. Ótimo, maravilha. Ô, Nivaldo, e muito bacana a tua trajetória, e assim, eu gostaria também de entender, né, Felipe, a gente está conversando aí, e assim, a gente contou toda essa trajetória, e o que me chamou a atenção da gente ter voltado um pouco na parte do Covid realmente, é como que você conseguiu
passar o Covid, né? Conseguiu passar a pandemia, porque você não conseguia montar a loja. Como que funcionou esse período? Qual foram as estratégias que você usou para conseguir passar isso, Nivaldo? Para falar a verdade, na parte financeira, a pandemia, eu sofri com a doença, fiquei no estado assim, ó, mais o psicológico, que eu vi pessoas morrendo perto de mim. Mas na parte de trabalho, na pandemia não foi ruim para gente. Foi assim, ó, um período ali de um mês que ficou fechado. Eu digo assim, ó, eu vendo lenço. Então, na pandemia, todo mundo precisou se mexer para poder fazer o diferencial. Sim. Então, quem perdeu o emprego montou uma loja. Eu falo assim, ó, por que surgiu a ideia de montar lojas? Eu trabalhava com residência. A pessoa fazia uma casa, naquela sacrifício, tudo. Que hora que o marceneiro chegava na obra dele? Na hora que acabou o dinheiro. Exato. Então, aquela dificuldade. Parte A pessoa ia fazer um guarda-roupa, ele ia em 10 marceneiros fazer o orçamento. Falei, nossa, eu preciso virar essa chavinha e sair desse. Certo? Então, a loja não. A pessoa, quando ele vai montar uma loja, ele tem o dinheiro para montar a loja. Ou se não tem, ele vai fazer um financiamento, tudo. Ele chega em mim já no melhor momento da vida dele. Sim. Então, eu falo assim, ó, é um serviço gratificante. E na pandemia, foi, graças a Deus, eu tive um sofrimento pós-pandemia. Na hora que as coisas começaram a se ajeitar, então eu precisei, fiquei uns 6 meses, assim, os meus clientes em potencial, que montavam muitas lojas, eles deram uma segurada. Então eu falei, eu preciso me reinventar. Perfeito. Foi quando a gente teve a grande sacada de procurar uma formatadora de empresas de franquias em Rio Preto. Certo. Fui lá, apresentei meu trabalho e falei, ó, eu sou a solução para os seus problemas. Eu tenho um lugar, porque eu cheguei aqui em São José, em frente, o Tradição estava montando uma franquia da Boi Brabo. E estava brigando lá o marceneiro com o serralheiro, que não se entendia. Eu cheguei e falei assim, ó, você tem tudo isso num lugar só. Eu te levo a serralheria, eu te levo a vidraçaria, eu te levo a marcenaria, tudo pronto. O cara falou, não acredito. E foi quando eu comecei, fiz a parceria com a Boi Brabo e comecei a fazer as boutiques de carnes dele. E começaram a surgir outras franquias. Então a gente trabalha hoje, faço a Bookman, que é uma camisaria, já fizemos em vários shoppings, Chiquinho Sorvete, tenho várias segmentos, a Chocas, que é uma empresa de chocolate. Então todo mês tem ali 2, 3 lojinhas de cada um que toca a minha empresa. E tenho meus clientes em potencial, que é o Supermercado Fonseca, as lojas Evolução, que é o carro-chefe. Então eu falo assim, ó, eu sempre trabalhei na cidade para conquistar bons clientes. Então, falar assim parece a gente um pouco de prepotência, mas as melhores empresas da cidade são meus clientes, e clientes de longa data. Então, você vai formando uma carteira, vai ficando fácil de você gerir o negócio. Então, eu só tenho um medo na minha vida, é não ter vendas. Aí eu chego no meu pessoal, ela falou, pessoal, como é que está de vendas? A gente precisa ter vendas. Porque eu digo assim, o resto, se eu não conseguir gerir, é incompetência. Certo? Então, você sempre de olho no mercado, ó, que nem agora. A gente vai ter 4, 5 anos para nadar de braçada em vendas. Certo? Mas depois de 4, 5 anos eu não sei. Sim. Mas a gente sabe que o governo que entrou, ele vai fazer igual das outras vezes, vai abrir o capital, vai girar. As consequências disso eu não sei, né? Não gosto muito de falar de política, mas a gente tem uma visão assim do que vai ser. Então, eu falo, os próximos anos promete, para quem tem vontade de investir, aproveita o momento, certo? Tá em aberto aí para arriscar, ó, vai lá na Nivaldo, monta a loja que é o momento. É o momento. Nivaldo é isso aí. O empresário, o empreendedor, ele é oportunista, né? Ele viu uma oportunidade, pô, eu faço tudo isso aqui, você precisa contratar 10 pessoas. Olha o trabalho que o empresário tem, já não tem tempo para contratar 10 pessoas. Você contrata uma que te oferece os 10 serviços aqui, né? Foi o que ele fez lá atrás, né? É toda a solução num lugar só, né, Nivaldo? E é o que é interessante que a gente estava conversando aqui, que também eu quero trazer, é a questão da visão, porque a todo momento que a gente está conversando, né,
ele falou no início sobre eu vou ter 300 colaboradores, né, dentro da minha empresa. E a todo momento, tudo que você vai falando se conecta para essa visão, né? Você transparece isso para o colaborador veste a camisa da empresa e vocês vão buscar junto. E vai chegar lá, Com toda certeza. Com certeza, eu tenho fé que vai chegar. Eu trabalho para isso. No começo do ano, o pessoal ficou abismado de ver lá no supermercado Fonseca. A gente pegou um monte de loja, o restaurante do Fonseca para fazer. Todo mundo, como é que faz? Faz, tá lá, tá pronto. Certo, agora eu estou terminando lá o escritório corporativo deles, está ficando lindo, certo? São 16 salas, muito bem feitas, assim, de um bom gosto. Tá lá, Nivaldo Montaloja fazendo o trabalho dele. Então eu digo, tem que gostar do que faz, certo? Quando eu falo de trabalho, meu olho brilha. Eu gosto, a minha vivência dentro do trabalho, de ver acontecendo. Eu trabalhei 12 anos da minha vida para pagar dívida. Gente, é triste sair para pagar dívida. Mas levantar cedo, trabalhar para ganhar dinheiro é uma alegria. É alegria. Eu saio cantando cedo. É muito gostoso. Você fazer planos do que você vai construir, do que você vai fazer, de crescimento, é muito bom. Então eu falo, mas quando você tem alguém que te dá um apoio, você tem uma família, que começa é diferente de uma pessoa que nasce do menos nada. Certo? Então, você tem que arriscar o que você não tem, você perde o dinheiro dos outros, você tem que trabalhar para pagar. Certo? Quando você tem já um norte, é só correr atrás. Correr atrás, a vida fica mais fácil. Falo para meus filhos hoje. Eu tenho o Vinícius, é formado em engenharia, está fazendo uma pós em finanças na Facamp em Campinas. O Pedro, de 18 anos, que também está seguindo, já está comigo ali na empresa. Então eu falo assim, gente, se sozinho eu cheguei até aqui, agora nós em 3, eu tenho lá um parceiro, o Peterson, que é meu parceiro, é meu braço direito. Eu falo assim, tem uma história, Nivaldo antes do Peterson e depois do Peterson. Duas pessoas difíceis de se entender, que é um casamento que já vai para 11, 12 anos que o Peterson está comigo. Então, e vendo o crescimento, assim, a pessoa acreditar no que você fala, certo? Porque é difícil. Certo? Muito. Eu tenho um apelido de juventude que meus irmãos me chamavam de Gustinho Carrara. Da grande família, né? Que era só sonho, certo? Mas, gente, o que é a vida sem sonho? Certo? Depois que realizou, que você está em outra situação, aí todo mundo olha e fala, não, ele sonhava, mas dá certo. Mas até acontecer, é difícil as pessoas olharem em você, te dar crédito. Por isso que eu valorizo muito os primeiros. Eu falo lá do primeiro cliente lá do Sodates, da evolução, das pessoas que me deu crédito lá no começo, que acreditou no meu trabalho. Isso é muito importante, isso Porque hoje, certo, eu tenho uma carga de trabalho, eu tenho que mostrar para um cliente chegou lá, eu tenho que mostrar para ele, mas e no começo? Para chegar até aí, para formar tudo isso. O começo, muita gente desiste logo de cara, né, Eliezer? É muito fácil desistir no início, né? Abandona, né? Isso. Ô, Nivaldo, e deixa eu te falar, quantas cidades você está atendendo hoje? Porque você veio falar de Porto Feliz, né, pra gente? Isso, trabalhando em Porto Feliz, faz uns 15 dias estivemos em Itapeva, montamos uma loja no shopping em São José dos Campos, agora nós... Então, uma cidadinha difícil de falar de Minas, Inhaúmas. Nossa, Inhaúmas, nunca ouvi falar. Inhaúmas, montamos lá em Brasília. É bom que você passeia também, né? Toma cervejinha, champanhe. É gostoso, eu fui atender um cliente em Brasília. Eu peguei um avião 8 horas da manhã em Guarulhos, cheguei lá, medi a loja, 5 horas da tarde montei num avião de novo e vim no mesmo dia. Já está montada a loja lá. Para ir foi mais demorado. 10 horas de caminhãozinho, o pessoal foi, numa noite montou a loja no shopping. Então, eu falo assim, a gente fez a montagem de loja virar um negócio dinâmico. Certo? A loja da evolução. São lojas de 600, 800, até 1.200 metros. É loja que em 10 dias ela está montada, pronta. Não tem aquele... O que acontece? O empreendedor. A pessoa vai montar uma loja, seja um ponto dele, um ponto alugado, ele tem pressa das coisas acontecer. Sim. E não é coisa que não pode demorar. Entre o projeto e a loja dele pronta, tem que ser coisa de 15, 20 dias. Ele precisa pagá-la. Então...
tem que ser um negócio dinâmico, rápido. E a gente se especializou nisso. Tem uma equipe boa. Então, uma loja... montamos uma loja da Boi Brabo em Itapeva. Itapeva é quase perto do Paraná. 2 horas de montagem. Uma loja toda pronta. Já sai daqui horas. pré-montada. É que nem uma pizza semi-pronta. Semi-pronta. Então, fala assim, tudo hoje é muito caro. Você vai, Sim. por exemplo, ficar num lugar, você tem que pagar hotel pro Sim. pessoal. Tudo. Então, você tem que fazer um negócio dinâmico. Certo? Tá. Principalmente em franquias. Certo? Amanhã, depois, eu começo a vender loja de franquia lá para Bahia. Tem que ser um negócio prático que chega e na hora tá resolvido, entendeu? Ô, Nivaldo, o que você tem 2 filhos que trabalham diretamente com você. O que né? E a gente tem maior parte dos empresários hoje é empresa familiar, pai, filho, né? Família, irmãos. O que você procura assim, ó, é indispensável para você, né? Não é nem como pai, mas como empresário. O que você passa para os seus filhos? Fala, olha, o caminho é esse, a direção é essa. O que você preza muito como empresário para eles? Te ajudando agora, enfim, tomando futuramente conta da empresa? O trabalho, certo? Eu acho assim, o trabalho, ele traz resultados. Uma pessoa que fica acomodada, que fica esperando as coisas acontecer, certo? Demora. Pode até acontecer. Tem uns que eu digo que eles falam que é sorte, né? Eu não acredito na Também sorte. não. Então, todas as vezes que eu tive numa situação difícil, precisei ter uma reação, foi com trabalho, foi correndo atrás, vai, bate na porta. Certo? Às vezes não abre uma, não... falou o trabalho da sementinha. Se a minha esposa quiser ganhar um colar de presente, certo? E eu não souber, ela vai ganhar? Mas se ela der um toque lá, nossa, que colar lindo que eu vi, assim, a chance dela ganhar não é muito maior. Então, Muito na grande. vida, tudo assim, quando você quer alguma coisa acontece, você tem que dar um toque. Nivaldo, qual é o nome da sua esposa? Né? Rita. Rita, ó, presta atenção, colar, hein? A Rita é muito simples. Ela não vai querer o colar. Então, eu digo assim, quando você espera alguma coisa de uma pessoa, você tem que ou falar para ela, ou dar dicas daquilo que você espera. Certo? Porque às vezes tem um funcionário lá, ele não está te correspondendo, aí você fica lá só chorando, fulano não faz. Mas você já chega nele, conversou, é assim, eu espero que você faz isso, você foi contratado para isso, não tá legal, tem jeito de mudar, o que você precisa para mudar? Perfeito. Certo? É assim que você muda as pessoas. Aquela surpresa da pessoa chegar lá no escritório, você não serve para mim, eu falo, é tão desagradável, certo? Eu não gosto de dispensar ninguém, certo? Eu acho a hora mais triste é você chegar para uma pessoa e falar assim, não é mais fácil você conversar, você preparar um funcionário, é difícil, é caro. Você mandar um funcionário embora é mais caro ainda. Te custa muito tempo Muito também treinar tempo, o funcionário. Treinar não, mas eu digo assim, e caro para mandar embora. Sim. Não é muito mais fácil você trabalhar ele, preparar, pegar o que é melhor dele. Certo? O que é melhor dele, você trabalhar, e eu tenho funcionário de 18 anos. Certo? Vira filho. Nivaldo, eu conversei hoje com um cliente meu e é interessante. Isso que você falou é assim, gente, é prática isso, não é conversinha fiada, é prática, faz na tua empresa. Tem muitos empresários, Nivaldo, que contratam a gente e falam pra gente, nossa, mas eu tô com problema com o meu funcionário. Primeira pergunta que eu faço, o que você não tá gostando? Você deixou claro pra eles? Deu feedback pra ele, olha, não tô gostando disso, tá jogando papel no chão, não tô gostando. Fala pra ele. Aí hoje um cliente meu falou, nossa, Felipe, meu funcionário mudou. Eu falei, tá vendo? Você conversou aquilo que você não... É que nem marido e mulher, eu não tô gostando disso. Fala. Senão como que ele vai adivinhar, né? Então tem que ter esse feedback mesmo. Porque às vezes você tem um ótimo funcionário ali, um bom funcionário, só que ele tá achando que ele tá bonzão, tá fazendo tudo certinho, né? E um tá enganando o outro. Então deixa claro pro funcionário, né? Olha, não tô gostando disso, eu preciso que você me entregue isso. Senão, de fato, vai ficar, né, difícil a tua relação aqui. E na maioria das vezes dá certo, né, Nivaldo? Se a pessoa for caráter, né, tiver uma índole boa, dá certo, né? Sim, eu falo assim,
Tem pessoas que é do temperamento mais sério, aquele temperamento patrão, certo? Tem outras pessoas que já é mais solto, é mais brincalhão. Eu conheço meus funcionários, eu conheço a família, o jeito que vive, tudo. Porque eu sou assim, eu gosto de viajar, dormir no mesmo hotel com os funcionários. Às vezes ele dorme no mesmo quarto com 3 camas, lá eles roncam até. Ó, gente, ó. Eu gosto de sair, comer, beber junto com eles, mas é da minha vivência. Tem gente que não gosta assim e nem acho que deva ser assim, mas é a minha forma. Eu sinto bem assim, gosto de ficar com eles o dia inteiro dentro da empresa ali. É minha forma. Tem patrão que gosta de ficar sentado dentro da sala do escritório, comanda de lá, é mais sisudo, tudo. Eu entendo, mas eu falo assim, ó, do meu jeito também dá certo. Sim, claro. Pois é. Eu gosto de ser assim. Já me falaram, ó, você precisa mudar, precisa levar a coisa mais a sério. Dá certo. Eu gosto dessa forma. Perfeito. Sabe? Eu prefiro ser assim. Brinca comigo, gosto de brincar. Quando eu pego uma pessoa mais séria, tudo, eu falo para ela, ó, fulano não gosta de brincadeira, vocês tratam ele com... Principalmente quando é uma pessoa mais velha, né? Mas trabalhou com o Sr. Oswaldo Osmar, que trabalhou comigo até a morte. Tinha 83 anos, ele já era uma pessoa mais sistemática. Então falou, ó, com o vozinho, vocês não mexe, brinca, não. chega ali. Mas a maioria dos que trabalha comigo é jovem. Jovem é brincadeira, não pode atrapalhar no serviço, certo? Respeitar local de cliente, certo? Você está numa loja... Tem funcionários ali, às vezes mulher, tudo, certo tipo de brincadeira, não. Mas eu acho um ambiente saudável, que você brinca, descontrai ali, eu acho que não faz mal para empresa nenhuma. Ô, Nivaldo, e é bacana tudo isso que você conta pra nós, né? E assim, eu vejo que é muito nítido nos seus olhos, no seu falar, todos esses valores que você tem, tudo que você tá fazendo na sua jornada, tudo que você viveu. E é muito interessante, Nivaldo, eu acho que não é só eu que estou pensando, o que você está pensando, tanto para a parte profissional quanto pessoal, para os próximos anos? O que a gente vai ver de novidade aí do Nivaldo Monta Lojas? O que a gente pode estar esperando de vocês aí? Falei assim, ó, a vida leva para um caminho, assim, eu falo, é sem volta. É sem volta. Então, o crescimento, ele vem por si só, certo? Cada ano a gente dá um passo a mais, certo? Eu tinha muita vontade de trazer para São José a parte de metalúrgica. A gente comprou muitos anos, comprava em São Paulo, chegava lá e falava, nossa, leva o dinheirinho da cidade aqui e embora. Então, a metalúrgica já é uma realidade, hoje já faz tudo aqui, a parte de metal, a parte de pintura epóxi. Tem o parceiro o Marcelo Tocchini lá que trabalha junto comigo, certo? É uma parceria assim que deu certo. E eu falo assim, eu sempre estou em busca de mais, certo? Mais franquias, mais trabalho é mais maquinário, é mais gente trabalhando, a gente vai aumentando as condições para entrega, é o que busca. Falo assim, a minha vida é essa, o meu trabalho é esse, eu gosto desse, certo? Do desafio, do diferente, do impossível, até o impossível se tornar possível. Pois é. E Sim. a gente, certo, fica feliz com isso. Então, eu acho assim, para os próximos tempos, eu preciso fazer de novo um parque industrial maior. Há 2 anos atrás era um sonho, já foi, já precisa partir para próximo. Quantos metros quadrados hoje a loja tem, Eu tô Nivaldo, com teu barracão? 1.200 metros a gente tem aqui, tem mais 300 lá no Marcelo, é tudo trabalhando em prol da Nivaldo Monta Loja. Mas precisa de mais, a gente precisa de espaço, certo? Eu preciso comprar uma máquina de corte a laser para tubo, é uma máquina que precisa de espaço. Então, eu digo assim, hoje 100% da produção é feita aqui em São José do Rio Parque. Quando você vê uma loja igual a Elvis Calçados, lá dentro do Shopping do Fonseca, foi tudo produzido aqui, tudo. Linda. A parte de comunicação visual, tudo a gente faz Linda, aqui. ficou linda. Então, a parte de elétrica, de LEDs, essas coisas, tudo produzido aqui. Agora eu fechei a parceria com um amigo ali de Rio Claro, o Carlinhos da Minas Tinta.
A gente vai fazer o expositor para ele de umas máquinas que ele tem importando da China, vai para o Brasil inteiro. Já fiz os 40 primeiros expositor. Certo? Então, assim, é buscando parceria. E como você dá conta de tudo isso? Como você dá conta de tudo isso, Nivaldo? Acordando cedo, dormindo tarde. Fala. Acordando cedo, dormindo tarde. Não, e tem os parceiros ali. Fala assim, ó, o Peterson, ele veste a camisa junto comigo. A gente fala assim, ó, ele é funcionário só no... Mas nem no papel, certo? É, assim, ó, é um parceiro, um amigo mesmo, uma pessoa que vem conquistando as coisas na vida junto comigo e a gente vibra. Certo? Muito cansativo, está precisando colocar mais colaboradores, mais parceiros. Ótimo. Isso que eu digo é o crescimento. Sim. É o crescimento. Hoje, se tivesse mais 10 marceneiros, cabia na minha empresa. Certo? Já coloquei anúncio lá procurando. Certo? A gente precisa fazer agora um RH. Certo? Começar a estruturar uma empresa. Foi uma empresa de família que foi crescendo, tomando forma. Ali, assim, ó, até 5 anos atrás, o caixa da empresa era meu bolso. Depois veio o Vinícius, começou a cuidar do financeiro. A gente tem um financeiro bem estruturado. Há 11 anos atrás, o projeto eu fazia na caneta. Eu tenho o Peterson, tenho o Harrison, que trabalha nessa parte. Então, eu tenho a Noemi, minha irmã, que me dá um apoio muito grande na parte do marketing, assim. Bacana. Agora o Pedro entrando. Então, só tá vindo pessoas... Criando corpo à empresa, criando corpo à empresa. Então, eu falo assim, é muito difícil para uma pessoa, que nem eu tenho o segundo grau, que eu fiz como é que eles falam? Um teleburro mais tarde, né? Então, sem estudo, tudo, você tem que aprender na raça. Mas os filhos, graças a Deus... Tem uma boa formação. E a experiência de vida, né? Eu acho que não tem escola no mundo, universidade, que ensina isso. Eu acho que talvez os seus filhos podem fazer as melhores faculdades, mas o que eles vão aprender mesmo é ali no chão da fábrica, no campo de batalha, né? Sim, eu falo assim, às vezes tem pessoa que se intimida com a situação, certo? Eu, graças a Deus, não nasci assim, mas trabalhei para mudar. Eu tenho uns tiques de vez em quando, eu dou umas travadas. Né? E eu trabalho para mudar isso, para conseguir. E eu tenho um fato. Estava num shopping com um cliente e com um arquiteto. Certo? E um cliente tem um monte de loja em shopping, uma pessoa de muitas posses, contando uma viagem que ele fez para a Alemanha. Certo? E ele contando os caminhos dele, ele terminou, o arquiteto contou a viagem recente para o Japão. Eu falei, eu posso contar uma viagem que eu fiz para o Araguaia? E eles escutaram a minha história. Então, cada um tem sua história, sua forma. Uns anda de avião, outros anda de cavalo. Mas todo mundo tem o seu espaço. Então, eu falo assim, tá na pessoa ele querer fazer alguma coisa, fazer o diferencial. É do que ele fazer o melhor. Quando eu saio cedo, eu não saio para errar. Certo? Eu saio para fazer o melhor. E eu digo assim, ó, tudo é experiência. Eu começo a fazer uma coisa, eu faço com dificuldade, parece que não vai, depois você começa a tomar jeito, depois você faz aquilo com maestria. Ivaldo, a gente estava conversando há pouco, acho muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. O setor mais importante hoje de uma empresa, o que é para você, quem está empreendendo, quem está com dificuldade, o que a pessoa precisa na empresa para... fazer a empresa crescer e depois organizar. O que a pessoa precisa? De vendas. Vendas. Se eu tiver vendas, o resto eu só não administro se eu não for competente. Porque uma empresa precisa vender, certo? E vendas, existe um monte de gatilho, certo? Quando eu chego num cliente lá, né, eu falo assim, você não vai gastar nem 100 mil reais, né? Aí ele dá aquela assustada, né? Não, mas eu volto um troco. Certo? Já deixou uma coragem a cabeça sempre dele, né? Você tem que saber que o cliente quer. Tem cliente que chega em você, ele tem um valor para gastar. Por que se você tem um cliente que quer gastar 20 mil com você, você vai desenhar uma loja de 80 para ele? Você vai perder teu tempo e perder o cliente. Trabalha na necessidade dele, no que ele precisa, na realidade dele. Certo? E para mim, não tem lojinha, não tem lojão, não tem clientinho, não tem clientão. Todos são clientes.
certo? Dinheiro é bom vindo da onde for. Você falou que eu não falo de dinheiro, né? Eu não gosto de dinheiro, não ando com um centavo no bolso. Falou, às vezes alguém me pede uma esmola, eu tenho que comprar alguma coisa, porque não é, eu aprendi com meu pai, a gente andava com dinheiro no bolso, certo? E até o Vinícius tomar conta da empresa, eu andava com o caixa da empresa no bolso. E eu descobri o tanto que é gostoso você não precisar preocupar com o dinheiro. Hoje a Rita me perguntou que hora que o banco abre. Eu falei, eu não sei a hora que abre, não sei a hora que fecha. O financeiro não é meu. Certo? Então eu não preocupo. Às vezes o Vini chega lá e fala assim, pai, ó, semana tá apertado. Então eu preciso do quê? De vendas. De vendas. Exato. Então eu gosto de vender, eu não gosto de cobrar e não gosto de dinheiro. Exato. Certo? Aí é outro setor. Certo? Exato. Quando você tem uma empresa, você tem que ter alguém que você delega os problemas, certo? Então, por exemplo, uma pessoa quer vender uma coisa para você e você não tem como sair dela, certo? Você fala que quem cuida dessa parte é o fulano, então o ruim é ele, não é você. Você sempre tem que fazer um papel de... Bonitinho, sair bem ali, né? De sair bem. Não, isso eu não posso, porque é competência de fulano, eu não posso passar por cima dele. Então, assim, uns jeitos de tocar uma empresa, um negócio, eu digo assim, ó, eu durmo fazendo uma programação de trabalho. Certo? Eu chego cedo, um cliente me liga falando que precisa mudar alguma coisa na loja dele, precisa de 6 funcionários. Aonde vai o meu planejamento? Eu vou lá atender meu cliente. O cliente é a pessoa mais especial da minha empresa, certo? Eu vivo por ele, certo? Se eu não tiver cliente, eu tenho que fechar as portas. Então, tem cliente mais difícil de lidar, tudo. Mas pior do que ter cliente difícil é não ter cliente. Não ter cliente, exatamente. Pega você que tá ouvindo aí, ó. Mais difícil do que lidar com cliente difícil é não ter cliente. Então você tem que correr atrás de cliente. Não tem. Vou dizer, ó, todo mundo tem seu jeito, é sistemático, tudo. Você tem que atender ele bem para ele continuar. Porque eu falo assim, na vida, para uma pessoa se realizar, certo? Ele tem que passar pelos perrengues. Eu acho que não tem ninguém que tenha uma vida que tudo acontece de maneira natural. Exato. Muito fácil, né? De forma honesta é difícil. Tudo precisa de muito trabalho. A gente tem uma visão, eu vivo no meio dos comerciantes, você vê a dificuldade. Certo? Tem pessoa que é muito rico, mas ele vive dentro do escritório dele, dentro do trabalho dele. Certo? Eu tenho um cliente que ele compra roupa, ele vende boi, compra imóvel, tudo num espacinho só ali, aquela vida dele. Então, todo mundo, fulano é milionário. Ele trabalha para isso, ele merece, ele luta. Ele trabalha pra caramba. Eu não queria ter o dinheiro dele. Trabalha muito. É ralado. Muito. Eu falo assim, a gente precisa ter um horário de lazer, de descanso, embora eu fico devendo muito nisso, porque eu sou muito focado no trabalho, assim, mas a gente precisa ter uma válvula de escape, certo? De vez em quando dá umas fugidas para poder clarear as ideias. Vai no rancho, dá uma pescaria, né? Ô, Nivaldo, e é legal você comentar isso, até pra gente que já tá chegando no final, Felipe, é o seguinte, eu tava refletindo aqui, pensando, Nivaldo, que desde a época de quando você era criança, que você comentou, usou o apelido de Augustinho Carrara, né? Isso é interessante porque até hoje você fala sobre os seus sonhos, mas imagina se você não sonhasse, creio que você não teria chegado aonde chegou. Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco um ensinamento que você tem, o que você pode passar, porque eu e o Felipe também tem um projeto social com jovens empreendedores, né? A turma chama Nova Geração, junto em parceria com a CI, e esses jovens estão começando a empreender. E eu ouvi esses dias deles, né, o seguinte, nossa, é difícil empreender, eles achavam que era só chegar lá, não, vou ser dono do meu negócio, é isso, vou andar de carrão, vou andar de barco. E assim, e lá a gente tem em torno de 72 jovens, e eu vejo que todos eles têm sonhos,
Porém, tem uns que acreditam muito mais, igual você falou, e tem jovens que, vai ser difícil, eu vou acabar largando mão. Tivemos desistências lá dentro. E o que me encantou muito em toda a nossa conversa, além da sua trajetória, Nivaldo, foi realmente esse sonho que você não larga, o que você falou. Você sonha, eu não vou ter sorte se eu não levantar, trabalhar, colocar em prática, né? O que você poderia falar para eles? Lógico, é sonhar consciente, né? Não é o que você... por exemplo, igual você comentou, eu sonhei, né? Fui além, mas foi tudo consciente. Eu não sonhei de uma forma e fiz um negócio sem pé, sem cabeça. O que você poderia estar passando para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, Nivaldo? Cair e levantar. Certo? O que acontece com o ser humano? Quando uma criança nasce, certo? Até os 2 anos, tudo pode. Então, a criança, ele sai da barriga da mãe, ele já começa a fazer gesto, dali a pouco ele está andando, se deixar, ele sobe nas paredes. Numa hora, ele começa a escutar os não. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E o não na vida da gente é que põe a gente para trás. Uma barreira, uma né? barreira. Então, eu falo, meu pai, para criar 8 filhos, ele teve que ser uma pessoa muito severa. Então, foi muitos não. Certo? Na hora que você se liberta do não, aí o mundo está aberto. Só que o que acontece? Você vai começar igual quando estava engateando, você vai cair de novo. Então você vai cair e levantar. Cair e levantar. Tudo começa na vida de novo. Você saiu para empreender, prepara para cair. Sim. Prepara que é inevitável. Inevitável. Você vai andar de uma forma que você não está acostumado a andar. Você trabalhava num emprego, você ganhava aquele salarinho, você tinha que gastar ele, você se controlava ali. Quando você é empresário, você vai trabalhar com o dinheiro dos outros, nem sempre o dinheiro vem. Se não tiver vendas, você fica ali esperando, mas o teu aluguel corre, teus impostos correm, então você vai trabalhar com o imponderável. Certo? Mas você tem que acreditar, tem que continuar tendo fé, porque assim, é o caminho natural. As pessoas que fizeram as maiores fortunas do mundo, a maioria pessoa de pouco estudo e muita fé, e não ligou de quebrar, Perfeito. de arrebentar, certo? Então eu falo assim, a gente precisa acertar nessa vida uma vez só. Certo? Errar, você pode errar 1000. Se você acertar uma, Perfeito. você é uma pessoa bem-sucedida. Perfeito. Certo? Toda pessoa que está bem hoje, por quê? Porque ele acertou uma vez. Sim. Perfeito. E eu acredito muito nisso e, né, a gente vê exemplos, né? O inventor da lâmpada, Thomas Edison, né? Sim. E tentou não sei quantas 1000 vezes e falaram, mas você tentou 999 vezes, qual que é a certeza que você vai acertar? A certeza é que eu errei 999 vezes. Eu vou. E eu acho que isso que você falou é brilhante, né? E a energia que você passa pra gente, as pessoas elas têm que ser contagiadas dessa forma, né? Você vai errar várias vezes, você vai perder vários clientes, você vai bater a cabeça, mas levanta, né? Isso... As pessoas elas começam a colocar, né, Nivaldo, o lado pessoal em prova. Eu não nasci pra isso. Isso aí não é pra mim. Ter uma loja não é pra mim. A gente fala muito de empresário, mas de repente, né, ser gerente dentro de uma loja não é pra mim. Não, é pra você. Só não é pra você desde que você não queira, que você desista dos seus sonhos. A partir do momento que você desistiu. E assim, e é aquilo que a gente falava lá fora, né? Mas eu quero, né? Não é eu quero. É diferente de falar, eu quero, eu vou fazer a coisa acontecer. É diferente, né? Então as pessoas têm que ter isso. Porque uma vez você tem isso, tem essa certeza de que você quer, eu acho que o impossível ele acontece. Né? O impossível acontece. Perfeito. Estava conversando com um amigo meu um dia, e ele falando para mim, cara, o que aconteceu? Que você conseguiu se dar bem nos negócios, tudo. Cara, eu não sei, tudo que eu fiz deu errado. Eu falei para ele assim, no que você dedica a tua vida? Rapaz, eu vou na igreja todo dia, eu gosto de música, eu trabalho, cara, vou em todos os ensaios na igreja, lá eu gosto. Falei, lá na igreja, o que você é? Não, eu que cuido da orquestra. Ela falou, tá vendo? Você se dedica de uma forma, você tá bem naquilo. Eu me dedico em outra. Então, na vida, é dedicação. Aquilo que eu falo assim, o correto da vida é você ser bom um pouco em cada parte. Por exemplo, ser um bom marido, um bom pai. Sim. Não adianta você ser um ótimo empresário. Exato. E você ter uma vida... Exato. Isso. Sim. Então, fala assim, você tem que ter tempo equilíbrio, se aplicar, né? Naquilo. Não descuidar da fé.
Eu acredito assim, ó, o que eu consegui hoje, o que eu tenho é consequência, certo, de um passado de fé. Assim, eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. A minha vida teve uma época de transtorno, difícil, mas eu tive uma boa juventude, eu corri atrás de fazer o bem lá atrás. E hoje eu colho o fruto disso. Só que sem assim, ó, a humildade em primeiro lugar. Eu falo assim, ó, se Deus quiser, amanhã ele desliga o botãozinho, o homem Nivaldo acabou. Então está na mão dele. A gente vive pela misericórdia de Deus. Certo? Cada dia. Só que o sonho, ele não pode morrer. Certo? Na hora que eu falo assim, ó, não, eu estou preparado para aposentar, não dá mais. É desligar o botãozinho. Porque a pessoa que nasce empreendedor, ele vai viver assim. Ele gosta. Certo? Às vezes minha esposa fala, você não está cansado? Eu estou cansado, mas eu estou feliz, eu gosto dessa vida. Mas você falou que não ia fazer mais isso, que ia dar uma maneirada, que ia dar uma sossegada, deixa para os filhos. Certo? Eu gosto. A vivência. Te faz bem isso, te faz bem. Faz bem. E aí, Eliezer? Tá sensacional, né? Felipe, gostaria aqui de agradecer ao Nivaldo pela presença, por toda essa escola, esse ensinamento que você nos ensinou aqui na mesa, que passou para quem está nos ouvindo também. Então, gratidão por você ter participado, tá, Nivaldo? Beleza, você colocou muito bem, isso aqui é uma escola, né? A gente... Quem está atento aqui, escuta, né, pelo Spotify, vê de novo pelo YouTube, aperta cada pontinha aí, porque isso aqui é uma escola. Coloca isso em prática, porque vai dar certo, tá? No teu negócio, independente de qual seja, na sua vida, perseverança, tá? E já se inscreva no nosso canal aí do YouTube, tá? Compartilha esse vídeo, porque quando você compartilha, as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante para outras pessoas, tá bom? Nivaldo, nós queremos agradecer você, tá, pela oportunidade, por estar aqui, ter aceito, né, esse convite nosso. Pra gente é muito importante ter uma pessoa como você aqui, tá, simples e muito inteligente, tá, e eu tenho certeza que você colaborou, assim, demais para quem está nos ouvindo, tá? E eu queria que você pudesse dar a sua palavra final para quem está nos ouvindo, vendo aí, para a gente celebrar esse momento. Isso. Nossa, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui na mesma cadeira que sentou meus antecessores aqui, tudo pessoa de alto calibre. Ô, Nivaldo, e pra gente finalizar, pra quem tá nos ouvindo, aonde que encontra vocês? Telefone, Instagram, e-mail. Fica à vontade aí pra fazer o jabá agora. Agora é a hora. Nivaldo Montaloja tá aí nas redes sociais, no Instagram. A gente está com a empresa aqui no Distrito Industrial, na Avenida dos Braguetas, no 383, em frente à CPFL, certo? Se precisar, sonhou... É isso aí. Tá tem aí bastante demanda lá, mas sempre dá para atender mais um. Olha, para colocar um monte de funcionário que eu falei que eu vou ter. Chega aí, pessoal. Vamos colaborar. Precisa de loja aí. Fechou, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.